Então, você vai começar pegando o seu livro de História, volume 2, abrindo nas páginas 216 a 219, para você acompanhar o que vamos falar aqui, ok? De 12 mil anos atrás, a relação que o homem mantinha com a natureza foi modificada, pois ele deixou de ser apenas um caçador para se tornar um produtor. O homem ele só retirava da natureza, ele caçava e ele colhia, né? Então, depois ele passou a ser também um produtor. Ele começou a produzir aquilo do que ele precisava. O homem, então, deixou de ser um dependente de tudo que vinha da terra. Ele passou a produzir aquilo que ele necessitava, tá bom? Iniciou-se assim um longo período de sedentarização. O que é sedentarização? O homem deixou de ser nômade, de viver de um lado para o outro e passou a se fixar numa região, ou seja, virou sedentário, tá bom? E começou a organizar suas tribos, suas comunidades. E essas comunidades surgiram e foi muito importante porque trouxe avanço tecnológico, transformou a história da humanidade. Tá bom, gente? Já sabemos que nas comunidades neolíticas, o processo de sedentarização provocou um significativo aumento demográfico, ou seja, a população cresceu muito. Isso levava à crescente necessidade de obtenção de alimentos. Então, o homem passou a domesticar os animais e as plantas, desenvolvendo assim as práticas de agricultura e pecuária. Várias espécies de materiais e instrumentos. No período paleolítico, eles usavam instrumentos mais rústicos, mais de pedra, né? Lembra do período da pedra lascada? Ele quebrava as pontas das pedras para conseguir ter as suas armas. Depois, no período neolítico, ele teve ferramentas um pouco mais elaboradas, surgiu os instrumentos de cerâmicas, de barro, tá bom? Essas comunidades, por volta de 5 mil anos antes de Cristo, a humanidade começou a fazer os primeiros experimentos com metais para a fabricação de enfeites e utensílios, instrumentos para que eles usassem nos seus trabalhos. Os seres humanos perceberam que quando alguns metais entravam em contato com o fogo, eles derretiam e quando esfriavam, solidificavam. Surgia assim, então, uma outra descoberta. Então, a metalurgia, né? A metalurgia iniciou, então, a idade dos metais. É claro que a pedra e a madeira continuam se usando, porque são matérias-primas muito importantes nesse processo e até hoje muito utilizadas. Só que depois da descoberta do metal, então muita coisa se transformou. É uma grande tecnologia para o período. O primeiro metal a ser manipulado pelos homens foi o cobre. Como o cobre é muito maleável, podia ser moldado facilmente e às vezes até sem a necessidade de levá-lo ao fogo. Mas essa maleabilidade era também um problema. O cobre não se adequava à fabricação de armas, por exemplo, porque ele era um pouco mole, né? E as armas precisavam de ser algo mais rígido, né? Mais duro, tá bom? Então, essas comunidades começaram a misturar o cobre com outros metais, aquecendo eles no forno para tentar obter um produto mais adequado. Foi a mistura entre o cobre e o estanho que forneceu o bronze. Então, foi outra descoberta que eles fizeram. Eles misturaram o cobre com o estanho e formou o bronze. O bronze é mais duro e resistente do que o cobre e também
um pouco maleável, não muito, né? Contudo, foi o ferro, descobrido mais tarde, que foi mais resistente que o bronze, que foi quando descobriram o ferro que passou realmente a ser chamado de idade dos metais. Apesar de o ferro ser muito abundante na natureza, a sua fundição exigia forno e temperatura bem alta. Por isso, a utilização do ferro teve início apenas por volta de 1500 a.C. e se espalhou-se lentamente pelo mundo. Por quê? Porque a fundição exigia uma tecnologia maior. O fogo era novo, uma descoberta nova, então eles tiveram que criar fornos para poder esquentar esse ferro, para poder moldar e fazer aquilo que eles precisavam. Tá bom? As comunidades neolíticas que aprenderam a metalurgia puderam aprimorar os seus instrumentos de trabalho agrícola, como os arados, as enxadas, pás, as foices. Tais instrumentos tornaram-se mais cortantes, mais resistentes e mais fáceis de manipular. Isso garantiu o aumento da sua capacidade de produzir alimentos, pois as ferramentas metálicas eram mais eficientes para a derrubada de árvores, para o cultivo da terra. É claro, gente, que também melhoraram as ferramentas de caça e de pesca, tornando mais garantida a sobrevivência desses grupos com o aumento da oferta dos alimentos. Ocorria, então, um novo processo do aumento demográfico, ou seja, mais crescimento da população, porque eles tinham mais recursos, né, e conseguiam se alimentar. Então, eles passaram a viver mais tempo ainda.